Boa noite, amigos internautas. Já estamos aqui aguardando vocês para podermos iniciar a nossa palestra de hoje. Agora eu gostaria de vocês um feedback. Como está o som? E a imagem? Estão bons? Respondam para mim, por favor. Regina, boa noite, Regina. Boa noite, amiga. O som tá bom? Responder. Aqui não tá aparecendo. Está tudo bom. Então, som e imagem bom. Que ótimo. Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Centro Espírita Porto da Alegria pelo convite formulado para ministrar esta palestra sobre a criança interior. Convite feito pela amiga Regina. Muito obrigada, Regina. E asseverar para vocês que estou bastante lisonjeada com o convite feito. Dito isso, iniciaremos os nossos trabalhos fazendo uma prece a fim de prepararmos o ambiente para a intuição e inspiração dos amigos espirituais que já estão aqui conosco e pedir o auxílio da equipe de amigos espirituais do Porto, do Centro Espírita Porto da Alegria, que são os amigos Eurípedes Barçanufo, Bezerra de Menezes e Maria Dolores. Que nesse momento se faça uma corrente de amor, de luz, de bênção e de paz em torno de nós. E eu solicito àqueles que quiserem fechar os olhos para exorarmos ao Pai de amor uma prece fervorosa, solicitando o contributo, solicitando ajuda e solicitando o amparo, que é sabido que não nos falta. Que desça, Senhor, sobre nós, sobre todos nós, que estamos nesse momento conectados, bem como sobre toda a humanidade, bênçãos de luz, bênçãos de paz, de amor, de acalento e de saúde. Para que assim, Senhor, possamos nos sentir refeitos, as nossas almas e os nossos corações. Envolva-nos, Senhor, em teus eflúvios amorosos, para que tenhamos nessa noite um manancial de luz e de bênção jorrando no alto das nossas cabeças. Intua-nos, Senhor, e nos inspire. Que assim seja. Que assim seja. Feito isso, meus amados, passamos a nossa palestra da noite de hoje sobre um tema instigante, que é a criança interior, que é saber como devemos curar estas feridas dentro de nós, que necessitam, que precisam serem curadas, para que a gente possa ter uma jornada livre, leve e solta. Quando nos tornamos adultos, acreditamos que a fase de infância ficou para trás. Entretanto, não é bem assim. Não é bem assim. Cada um de nós, independente da idade, não importa se somos jovens, adultos ou idosos, não importa. Cada um de nós carrega consigo a sua criança interior. Sempre e para sempre. Sempre e para sempre. Aquele ser cheio de imaginação, de um olhar doce e ingênuo, e que vê a vida de forma mais simples, mais leve e mais bela, que é assim que é para a gente ver a vida.
de forma simples, leve e bela. Portanto, ainda que tenhamos muitas responsabilidades, ainda que tenhamos muitos desafios a serem resolvidos, a serem solucionados, é isso que faz com que não percamos a nossa essência e possamos voltar no tempo e reviver uma parte bonita de nós. E essa parte nada mais é do que a criança interior, que é aquela parte infantil de nós, que representa a nossa capacidade de inocência, de admiração, de alegria e de sensibilidade, bem como de diversão. Essa parte bonita que a gente precisa alimentar. Precisamos alimentar para que tenhamos vivacidade. Embora tudo isso seja fantástico, meus amados, é essa parte que muitas vezes, e eu diria na maioria das vezes, também conserva as feridas antigas vindas lá do início da vida, e que a gente fica guardando como se estivéssemos, arrastando correntes mesmo. Portanto, meus amados, se tudo isso não for entendido, se tudo isso não for cuidado, tratado, e o mais importante, ressignificado, dar novos valores para essas dores. Se não for feito tudo isso, pode te impedir de ser um adulto mais realizado, mais completo agora, nesse exato momento, no presente. A personalidade e grande parte das crenças que alimentamos no decorrer da nossa história são construídas quando ainda somos muito pequeninos. Um pequeno feto, eu diria, quando ainda estamos na barriga das nossas mães. Por isso que a partir daí, já a partir desse momento, devemos começar um processo educativo com o nosso filho e não esperar para quando nascer, porque aí a gente perde esse interregno de 9 meses. Então comece já. Ouça boas músicas, ouça música clássica, converse com esse ser que você está trazendo para a vida. Converse, acaricie, ame bastante. Portanto, quando essas memórias não são tão boas, podemos carregar dores da infância, durante toda a nossa vida. E ficamos, meus amados, repetindo mensagens negativas, que talvez tenhamos escutado dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos familiares ou dos nossos amigos, ainda que eles não tivessem essa intenção. Destarte, no período de infância, muitos acreditam ser responsáveis
por qualquer coisa negativa que aconteça ao seu redor, ao seu entorno, seja na família ou na sala de aula, por exemplo. Quando essa insegurança não é resolvida, leva muitos adultos a continuarem inseguros, a continuarem instáveis e acreditando, o pior de tudo, acreditando que não são dignos de amor, não são dignos de merecimento, não são dignos de felicidade ou de sucesso. A gente não conhece um monte de gente assim, não é verdade? Acabam assim paralisando a sua jornada de sucesso por causa dessas descrenças criadas. Então, eles começam a se rejeitar e até se punirem, meus amados, se punirem de forma inconsciente, sem se dar conta. Contudo, tá? Essas coisas não precisam ser assim, dessa forma, pois cada um de nós pode aprender a cuidar da sua criança interior, com amor, com respeito, com carinho, com empatia, sentindo as emoções, empatia e com compaixão. E com isso, ajudá-la a curar e ressignificar as suas dores e seguir em frente, sem carregar, meus amados, tantos fardos pesados. Geralmente, pessoas que levam qualquer tipo de rejeição para o lado pessoal o fazem porque sua criança interior está ferida. O ser humano só machuca e magoa outro quando ele está com uma querela, quando ele está com uma problemática que não sabe solucionar. E aí ele projeta no outro e sai dando patadas à torta e à direita. Porque é sabido, meus amados, que pessoas felizes tornam outras pessoas felizes. Pessoas amadas amam outras pessoas. Pessoas tristes tornam outras pessoas tristes em seu entorno. E assim sucessivamente. E quando eles estão com essa criança ferida, tá? Nesse sentido, uma crítica pessoal ou uma crítica profissional é vista por este ser como algo muito maior do que realmente representa. Portanto, curar as dores dessa criança é necessário para que as rejeições naturais da vida sejam vistas como são, como realmente são, e não vistas com lentes de aumento. Afinal de contas, uma crítica a algo que tenha feito não desacredita toda a sua história, não desacredita. Como, na verdade, pode ser a ponte para se tornar ainda melhor, para você se tornar ainda melhor na sua vida pessoal e profissional.
Veja por esse ângulo. Comece a enxergar por esse viés. Comece a enxergar por esse viés. Então, abraçar e cuidar da sua criança interior é uma das coisas mais valiosas que você pode fazer por si mesmo para curar os problemas originados na infância. Afinal, meus amados, o bom combate que devemos exercer é conosco mesmo. É de mim para mim. E não querer exercer esse combate com o amigo, com o familiar, nem tampouco com o vizinho. Ao se libertar do passado, você se sentirá livre para desfrutar o momento presente e assim construir um futuro feliz, um futuro belíssimo. Acompanhe algumas dicas que te ajudarão a se conectar e a cuidar, além de empoderar a criança maravilhosa que há em ti, a criança dourada. Primeira dica: conecte com a sua criança interior. Conecte-se. Faça essa conexão. Mesmo que não perceba, existe uma criança interior dentro de você. E que pode lhe trazer muitas respostas, inúmeras respostas sobre a pessoa que és hoje. Ao ter essa consciência, você conseguirá se conectar com ela. E aí conseguirá ouvi-la e ajudá-la. Ajudá-la a curar as suas dores. Para isso, meus amados, vá para um lugar tranquilo, um lugar calmo, um lugar sereno, que exala paz. Chega nesse lugar para que você não seja interrompido, porque senão vem aquele pentelho e lhe interrompe, no exato momento que você está tentando fazer essa conexão. Então você vá para esse lugar e comece a pensar na sua infância. Feche os olhos, relaxe, ouça uma música instrumental, uma música que enobrece e enaltece a alma. E aí comece a pensar na sua infância. Comece a pensar como você era. Comece a pensar nos seus medos, nas suas inseguranças. Mas também não deixe de pensar nos momentos vividos, nos bons momentos vividos. Quanto mais informação se lembrar, mais forte, mais consistente será essa conexão. Essa viagem ao passado será também uma jornada de autoconhecimento. Será uma jornada de individuação. Individuação, que é isso? Aquilo que você veio para ser. Você tem que tomar este lugar e exercer esse papel que você veio para ser.
e não se acovardar, porque nós solicitamos. E na maioria das vezes nós imploramos. Então não temos que nos acovardar. Você tem que ser aquilo que você veio realmente para ser. E tudo isso para que você entenda a origem dos seus sentimentos. E descubra o caminho que precisa seguir para resolver todas as suas questões. Para que você possa se libertar de algum problema, caso seja necessário. E para seguir em frente mais feliz, mais pleno e mais realizado. Mas Darcy, eu não consigo. Há casos que você sozinho não consegue realmente encetar essa jornada. Mas para isso, você busca a ajuda de um profissional adequado. Um profissional adequado. Pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta, ou, quiçá, se estiver num estágio mais avançado, um psiquiatra. Às vezes necessita tomar uma medicação e só o psiquiatra pode passá-la. Não tenha vergonha, não tenha medo. Todos nós, sem exceção, necessitamos de ajuda. Todos nós. Então, a primeira dica foi conectar com essa criança. A segunda dica que eu dou é você oferecer apoio para esse ser. Para essa criança que está lá esquecida, que está lá no canto assustada, trêmula, meus amados. Por algum motivo, sua criança se sente desamparada. E isso pode ser resultado de experiências delicadas, vividas na infância. Em grande parte dos casos, esta fragilidade é originada através de acontecimentos considerados banais. Como o fato dos pais reprimirem o choro ou não terem dado toda a atenção que seu filho precisava. Por exemplo, quem não lembra de vocês, se não a maioria, uma grande parte, quem não lembra dessa célebre frase, engula o choro. E não era nesse tom, era assim, engula o choro, menino. E nós engolíamos. E não ficamos traumatizados. Pelo menos eu não fiquei. Outro dia, eu vou fazer uma parte, eu estava assistindo uma entrevista de Divaldo, que ele estava dando para Jô. Acho que isso é antigo, me parece que é antigo. E aí ele dizendo para Jô que na casa dele tinha bons psicólogos, que ficava atrás da porta, o psicólogo. Quando o pai precisava, pegava e usava essa psicologia. E dava certo, ele está aí, ótimo, ele mesmo dizendo. E eu digo lá em casa, não só tinha esse amigo atrás da porta, como tinha uma palmatória. Era 12 bolo aqui, 12 bolo cá. E a gente não enlouqueceu. Então, meus amados, a segunda dica é vocês darem apoio a essa criança. Por mais que não houvesse essa intenção dos nossos pais, a forma com a qual os pais educam os seus filhos, corroboro, é de grande importância para o desenvolvimento emocional do indivíduo. Então, é imprescindível oferecer apoio
para a sua criança interior, mostrando a ela que não há mais razão para sentir medo. Não há mais razão. E que tudo isso ficou no passado, ficou lá no pretérito. Não pertence mais a ela. Ela tem que viver o agora, daqui para frente. Terceira dica, depois de você dar esse apoio. A terceira é ressignificar as dores, de novos significados. Como disse, como já havia dito, em grande parte dos casos, meus amados, e aqui devem ter muitos pais e mães me assistindo e sabem que isso é verdade. Em muita parte dos casos, os pais não tinham a intenção de magoar seus filhos, jamais. Jamais. E eles agiram acreditando que estava fazendo o seu melhor, pode ter certeza disso. Que estavam fazendo o seu melhor. Afinal, precisamos entender que os pais são seres falíveis, cheios de erros e de acertos, cheios de virtudes e de vícios, mas que naquele exato momento estavam buscando dar o melhor que eles podiam fazer com o que tinha. Considerar esse aspecto é muito essencial para curar a sua criança interior e se libertar das dores da infância. Quiçá, meus amados, pais que eram muito rígidos e cobravam demais. O meu pai era assim. E cobrava demais. E hoje eu agradeço a ele por demais. Não está mais nessa esfera, mas eu agradeço bastante. E cobravam demais dos seus herdeiros, possivelmente tinham o objetivo de formar adultos responsáveis. Adultos fortes. Adultos honestos. Adultos que se revestissem para encarar a vida lá fora. Que tivessem coragem. Senão ficariam medrosos e entrariam de volta dentro de casa. Então eles queriam criar adultos fortes e honestos. Nesse sentido, se hoje sua criança interior se ressente porque acredita que lhe faltou carinho e mais atenção na infância, busque expandir. Busque alargar essa percepção e mostrar a ela que este amor foi demonstrado de outras formas, de outras maneiras. Quarta dica, após você ressignificar, que foi a terceira, a quarta é você escrever uma carta. Escrever uma carta para si mesmo. Para você. Se você é como é hoje, adulto, pudesse entrar em uma máquina do tempo. Vamos imaginar. Entrar em uma máquina do tempo e retornar, regressar ao passado, ao pretérito, para conversar com a sua criança. Com a sua criança interior. Então, pof, foi lá para o passado. Você encontrou ela, cara a cara. E aí, o que você diria? O que você diria? Geralmente as palavras iriam faltar. A gente ia ficar kkk, gaguejando, não ia sair direito e ficaria naquele emaranhado, naquele nervosismo, naquela ansiedade peculiar do ser humano. Então, eu sugiro, escreva uma carta.
Escreva uma carta com tudo que você gostaria de falar. Desabafe. Arrote. Bote para fora. Com tudo que você gostaria de falar para si mesmo. Será uma ótima maneira de mostrar para esse ser frágil que habita no seu ser que tudo irá ficar bem. Tudo irá ficar bem. Diga para essa criança o quanto ela é especial. O quanto ela é inteligente. Inteligente. Conte a ela as conquistas, os aprendizados pelos quais vocês passaram, para que ela saiba e tenha certeza que fez um excelente trabalho. Para que não reste a menor dúvida que ela fez um excelente trabalho. Fale tudo aquilo, mas fale mesmo, bote para fora. É você para com você mesmo, tá? Bote para fora tudo aquilo que você gostaria de ter ouvido na infância. E que acha que não ouviu, porque nós somos achólogos, nós achamos. Então, bote tudo para fora. Isso te ajudaria a se tornar um adulto mais confiante, um adulto mais seguro. Então, depois da gente ressignificar essas dores, vamos para a quinta dica. Ressignificar, não escrever a carta. Vamos para essa quinta dica. Mantenha contato com essa sua criança interior. Depois que você criou esse elo, não perca mais esse elo. Deixa esse pugle aí, ó, conectado. Deixa aí ligado, tá? Deixa ligado. Sempre que algo acontecer em sua vida e te chatear, você ficar muito zangada, muito brava, pense na sua criança interior. São grandes as chances dela ter as respostas para o que você está sentindo. Meus amados, tudo que a gente vê no outro é aquilo que nós temos e ainda não queremos enxergar. Preste atenção. Se eu vejo inteligência no outro, é a inteligência que eu tenho e às vezes não consigo perceber. O outro lado também é correto. Se eu vejo a brutalidade no outro, é a brutalidade que eu tenho e não quero perceber. E esse dia eu estava assistindo uma aula online e achei interessante. A coordenadora dar um depoimento, achei fantástico. Ela disse que começou a fazer terapia há muitos anos, já tem uns 15 anos que ela faz terapia. E aí, porque na terapia não vai lhe dizer o caminho, mas vai lhe dando as pecinhas para que você monte o seu quebra-cabeça e ache o seu caminho. Porque são vários os caminhos. E você é que vai optar. Não é o psicólogo, nem o terapeuta que vai lhe dizer esse o caminho. Então, ela fazendo 15 anos de terapia e vai, é aquela coisa. E ela disse que tinha ojeriza a pessoas mentirosas. Não suportava pessoas mentirosas. E aí a psicóloga, quando ela colocava, a psicóloga disse, mas por que isso lhe aciona esse gatilho? O que é que você percebe? Não sei. Porque fulana, vamos supor Ana, não era Ana não, o nome da mulher. Ana, eu não sou mentirosa, eu odeio. Passou a terapia toda assim, vários e vários anos. Quando é um dia que ela vai saindo da sala da psicóloga, o telefone toca e ela é enfermeira. O telefone toca e ela diz para a pessoa, olha, agora não posso lhe atender porque estou muito ocupada. Ela não estava fazendo nada. Ela já estava saindo. Nesse exato momento, deu um prrr, a ficha caiu. Aliás, caiu um monte de ficha no orelhão dela. E ela disse, olha aí, eu sou mentirosa. Então, tudo aquilo que a gente vê no outro, de bom ou de ruim, é o que temos e ainda não queremos perceber.
e ainda não queremos. Então, você fazendo esses questionamentos, tá? O que é que está lhe chateando? Você poderá resolver essa questão dentro de você, para que as coisas deixem de te afetar demais e você consiga adquirir consciência a respeito da sua força, a respeito das suas potencialidades belíssimas que temos e às vezes duvidamos, mas nós temos. Vós sois deuses, asseverava o meigo Rabi da Galileia. Mesmo quando essa criança estiver curada e feliz, mantenha esse contato, não perca, pois ela irá se lembrar o quanto é importante se amar, o quanto é importante se cuidar com carinho, e também se divertir, distribuir sorrisos, olha que coisa maravilhosa, ter sonhos, é bom sonhar e correr atrás para que ele se realize. Você tem potencialidades para isso. Multiplique os seus talentos, multiplique, meus amados, os seus talentos. Ver graça na vida, ver leveza e beleza, porque a vida é bela. E Deus, o Pai boníssimo, nos criou para a felicidade. Infelicidade é criação nossa, porque nós queremos chocar com as leis divinas, com as leis imutáveis, e vamos criando um emaranhado de problemas, vamos criando. Então, ver a vida com leveza, quão grandioso é tudo isso. Conhecer essa criança é parte fundamental do processo de autoconhecimento e de autocura. Ao voltar a sua atenção para a infância, será capaz de entender sentimentos, comportamentos, crenças que possui hoje e como tudo isso impactam sua felicidade, sua prosperidade, sua plenitude e seus resultados. Preste atenção, meus amados. Você não é o que lhe aconteceu. Não, você não é o que lhe aconteceu. Mas o que você faz daquilo que lhe aconteceu. É como eu sempre falo. Se for bom, deixe essa energia benéfica ficar. Amplie. Crie uma egrégora maravilhosa e fique dentro dessa energia benéfica. Fique dentro. Se for ruim, deixe esvair essa energia malévola. Deixe esvair. Não queira para você. Agora, não deixe de ter aquele lindo brilho nos olhos e a força, a criatividade e a doçura que podem transformar sua vida aqui e agora para melhor. Aqui e agora para melhor. Destarte, meus amados. Quando sentir uma emoção negativa, pergunte-se: por que se sente assim? Por que eu estou assim? E tente compreender. E busque a maneira de melhorar essa negatividade. Essa criança interior, nesse exato momento, está precisando de amor. Está precisando de aceitação. E, quiçá, de perdão. Quando seguimos a vida carregando as dores da nossa criança interior, por afinidade e vibração, o que é que acontece? Afinidade e vibração. A gente acaba atraindo mais situações que pode nos causar as mesmas dores que sentimos
lá no passado. As mesmas dores. Atrai. É a lei de sincronicidade. Por isso, pense o bem, queira o bem, vibre no bem, que é isso que você vai atrair para o seu entorno. Para o seu entorno. Pense sobre a sua vida. Existem situações recorrentes que te fazem sofrer? Existem? Se for afirmativa, tenha certeza que elas expressam exatamente. Elas expressam exatamente o ponto em que sua criança interior foi machucada, foi ferida e precisa de cuidado. Precisa de cuidado. Portanto, olhe para o que te causa dor. Precisamos olhar. Precisamos olhar para o que nos gera sentimentos ruins e enxergar lá a nossa criança, lá no fundo, encolhida, assustada, que precisa de companhia, precisa de atenção, de carinho e de autocompaixão. Quem não gosta disso? Quem não gosta de carinho, de afago, de amor? Não é verdade? Já asseverava Paulo de Tarso, o amor encobre a multidão de pecados. Encobre, meus amados. Só precisa disso, de carinho, e dar a ela o que ela necessita, apenas disso. Então, o que você pode dizer para a sua criança nesse exato momento? Tá? Em primeiro lugar, você precisa sentir realmente e falar com sinceridade para você mesmo. Comece dizendo assim: eu te amo, minha criança interior. Eu te amo, porque hoje e sempre somos dignos de amor. Somos dignos de amor. Reconhecimento, dizendo: minha criança interior. Você fez o seu melhor. Você fez o seu melhor, creia. 3, gratidão. Olha que palavra bela. Diga para ela: gratidão, minha criança interior, por você nunca desistir e por chegar onde chegou, mesmo com os momentos tempestuosos, mesmo com as intempéries, mesmo com as vicissitudes, você venceu e chegou. O mais importante, você chegou. 4, perdão. Perdão, dizendo: eu perdoo as tuas falhas, minha criança interior, sem guardar culpas, sem guardar arrependimentos, sem guardar tampouco ressentimentos. 5, olha que coisa linda, desculpa. Desculpa, peça desculpa. Diga assim: desculpe, minha criança interior, você não merece ser tão cobrada, ser tão perturbada por uma vida de adulto que é tão agitada, tão atribulada. 6, reverencie sua criança, dizendo: minha criança interior, eu te ouço. Mas esse ouvir é como ato de respeito. Não é o som adentrando os condutos e saindo e a gente tá com a cabeça lá na conchichina. Não é isso, tá? Ouvir como um ato de respeito. Eu te ouço e te respeito sempre. Quanto mais curarmos, cicatrizarmos essas feridas da nossa criança, mais podemos dar vazão a todas as capacidades que temos para manifestar uma vida adulta saudável. A criança interior demanda aspectos que nem sempre sabemos escutar. Tipo, ela pede apenas que não dê tanta importância às coisas, que não leve tudo a ferro e fogo, que não faça tempestade num copo d'água.
Ela pede que relativize os problemas. Nós gostamos de levar tudo assim a ferro e fogo. Que tire esse casco triste e desenhe um rosto alegre, capaz de sair para passear com liberdade, com leveza, com entusiasmo. Porque tem pessoas que já acordam mal-humoradas. Ao invés de acordar agradecendo a Deus pela nova oportunidade que ela tem para reescrever a sua história. A sua criança interior lhe pede apenas que cuide dela e a ame. Ela deseja ser abraçada, mimada, cuidada, converter no ponto de atenção da sua vida. Isso lhe lembra algo, meus amados? É a autoestima. E quando não a temos, entramos em derrocada. E agora, nesse período de pandemia, a venda de ansiolíticos e antidepressivos tem aumentado em 180%. Outro dia eu vi um repórter falando. Isso é um percentual altíssimo, meus amados. Essa criança, às vezes, demanda também que você não seja tão exigente consigo. Lhe pede que relaxe, que preste atenção nas coisas simples. Nas flores, no perfume que exala, na brisa acariciando o seu rosto, no barulho das ondas do mar, no canto dos pássaros, e a gente nem dá importância. Ficamos sempre no automático. A gente sempre dizia que não tínhamos tempo. E agora que temos tempo, não sabemos o que fazer com ele. Quantas pessoas nesse momento estão em depressão? Milhares. Se sentindo sozinha, abandonada. Porque não entenderam que o retornar para casa não é a casa de tijolos, é a sua casa interior. É a conexão com você mesmo. Só estão preocupadas em saber quando é que termina tudo isso. Quando é que termina? Quando ainda sequer aprendeu nada com tudo isso que está acontecendo, meus amados. Ela só lhe pede que valorize o básico, as alegrias, que brinque e que experimente. Pede principalmente que você não perca a ilusão pela vida e por si mesmo. Quer que você seja espontâneo e determinado. Costuma-se dizer, meus amados, que aquele que vive da criação, aquele que vive da arte, aquele que sabe viver com o mínimo e entender o valor de presentear sorrisos sem motivos. Quem sorri, contagia. Tem uma música de Charlie Chaplin que diz assim: sorria mesmo quando você estiver em dor, pois todo mundo, ao ver você sorrir, pensará que és feliz. Sorria, o sorriso contagia, não precisa de motivo. Pessoas que assim agem jamais quebraram a união com a sua criança interior. É possível que muitos os rotulem de loucos pela sua espontaneidade, pela sua excentricidade. Ainda que não acreditemos, manter este cordão umbilical unido a essa criança interior saudável e feliz pode ser, sem dúvida, uma experiência enriquecedora, capaz de curar muitas feridas emocionais e de fortalecer a nossa autoestima. Impende ressaltar, meus amados, que os adultos que têm sua criança interior saudável não se reprimem. Não se reprimem quando querem fazer algo que não é próprio de adulto. Como, por exemplo, passar em um parque e subir um balanço. Ele sobe e balança para lá e para cá e não lhes importa o que as pessoas estranhem ou achem disso. Já aqueles adultos que têm a criança interior ferida se reprimem. Se reprimem quando deseja fazer coisas próprias da infância, porque desejam passar uma imagem correta, sisuda, séria, de adulto, sem se darem conta de que todos nós humanos temos a necessidade
de voltarmos a ser criança de vez em quando. Isso não é nada mal, não é imaturidade. Só deixaremos que nossa criança interior se divirta. Porém, os adultos que têm filho podem e devem voltar a divertir a sua criança interior quando brincam com seus filhos pequenos. Quem nunca ouviu? O pai gosta mais dos videogames do que o filho. Ou a mãe gosta mais do desenho animado do que a filha. Agora, as pessoas adultas que não têm filhos tendem a reprimir mais seus comportamentos típicos de criança. Não chuta bola, não ri de qualquer bobeira, não sai para conversar abobrinha. Conversar abobrinha é muito bom, faz bem. É como se na idade adulta tivéssemos simplesmente de ser corretos e não termos comportamentos imaturos, tá? Porém, meus amados, o certo é que não há nada mais saudável que deixar sua criança interior seja espontânea. Não a reprima. A idade adulta necessita, de vez em quando, aproveitar essa parte lúdica, essa parte divertida da vida. Por isso, o mestre asseverou, foi enfático. Asseverou assim: deixe vir a minhas criancinhas. E ademoestou os seus discípulos quando quiseram impedi-las de ter com ele. Talvez muitas pessoas te chamarão de imaturo ou infantil por seguir alguns instintos da sua criança. Mas antes mesmo de você mudar suas atitudes ou se ofender com o que os outros dizem ou pensam de você, acredite. Acredite, meus amados, é um segredo só para vocês. Na maioria das vezes, estas pessoas possuem inveja de você. E da maneira como elas agem, denota medo de mudarem. Porque a mudança exige esforços e muita gente não quer. Então ela tem medo de mudarem a si mesmo. E por isso te criticam. Criticar é mais fácil do que você se mudar. Não é verdade? Frise-se por último que a qualidade de todos os nossos relacionamentos dependem diretamente da qualidade da relação que mantemos com nós mesmos. E para finalizar, meus amados, essa nossa palestra da noite de hoje, eu vou empoderar todos vocês com uma pergunta para reflexão. O que a criança que fui dirá do adulto que me tornei? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. E gostaria desse final dedicar, assim, um beijo enorme no meu filho que está fazendo aniversário hoje e outro beijo enorme, um amigo meu de Vitória da Conquista, Gildásio Teixeira, que está aniversariando. Gratidão, muita paz. Fiquem com Deus.